O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. Caríssimos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, a igreja nos convida hoje a celebrarmos a festa ou a solenidade de todos os santos. Mas antes de começarmos a fazer a reflexão dessas 3 leituras que nos foram propostas, nós vamos tentar esclarecer o que são ou quem são esses santos que nós estamos celebrando hoje. É certo que ao longo de toda a palavra de Deus, existe ali um convite a cada um de nós, a experimentarmos a santidade de Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Então é um convite do próprio Deus feito a cada um de nós. Nós precisamos passar por esse mundo e deixar rastros de santidade. Porque depois, lá, junto do Pai, nós vamos poder olhar para aqueles que estão aqui embaixo. É aquilo que nós chamamos na igreja de intercessão. Os santos são aqueles que intercedem por nós lá junto de Deus. Aí nós temos a palavra dos nossos irmãos evangélicos, né, que estufam o peito para dizer que santo não intercede por ninguém. Então vamos partir de um raciocínio lógico. Se a palavra de Deus nos convida a sermos santos, se o próprio Deus faz esse convite a cada um de nós, nós precisamos ser santos. Quando nós fechamos os olhos para esse mundo, para onde que a gente vai? Se não para lá, junto de Deus, se não para o céu. O destino dos santos é o céu. E estando lá no céu, junto com Deus, quem é que vai nos proibir de soprar lá no ouvido de Deus e dizer: olha pelo meu marido que ficou lá embaixo, olha pela minha família que está passando por dificuldades lá na terra, olhe pela minha irmã, pelo meu irmão que está com problema de saúde lá na terra. Isso é intercessão, gente. Os santos junto de Deus têm essa autoridade de chegar junto de Deus e soprar no ouvido de Deus: olha por aqueles que eu amo e que ainda estão lá embaixo na terra.
É essa a função dos santos na liturgia que nós estamos celebrando hoje. Aqueles que passaram por esse mundo, viveram uma santidade, se aproximaram do Evangelho com uma vida santa, com uma vida justa, com uma vida reta, e agora gozam da alegria de estar juntinho de Deus. E estando lá, intercedem por todos nós. Cada um de nós tem o seu santo de devoção. E esse hoje está lá junto de Deus, intercedendo por nós. Portanto, não tenham medo de pedir hoje para o seu santo protetor. Coloque diante do seu santo protetor as suas necessidades e peça, sopre lá no ouvido de Deus, para que Deus possa nos ajudar a enfrentar os desafios desse mundo, que são tantos. Portanto, meus irmãos, a liturgia de hoje nos convida a renovar o nosso compromisso de fidelidade a Deus, de fidelidade ao Evangelho, nosso compromisso de amor a Deus, de amor ao próximo, e a fixar os nossos corações nas coisas do alto, onde se encontra a verdadeira felicidade. Essa primeira leitura que nós ouvimos foi tirada lá do livro do Apocalipse de São João. Nós já estudamos aqui que o livro do Apocalipse foi escrito 80 anos depois de Cristo. Foi escrito por um dos apóstolos, por um dos grandes colaboradores de Jesus, o evangelista São João. E foi escrito numa época em que a igreja estava dando os seus primeiros passos. A igreja de Cristo só tinha 80 anos. Hoje nós estamos com 2020 anos, mas quando a igreja tinha apenas 80 anos, existia lá uma grande perseguição em torno dessa igreja, porque o que essa igreja pregava e o que essa igreja vivia ia contra todas as convenções da época. Portanto, a igreja de Cristo era uma ameaça para os donos da religião dessa época. Porque os donos da religião apresentavam um Deus que nós não conhecemos, um Deus justiceiro, um Deus vingativo. E a religião de Cristo apresentava um Deus que era puro amor, um Deus que não olhava para nós a partir dos nossos defeitos, mas a partir da vontade de sermos melhores. Então essa religião começa a ameaçar as estruturas dessa época. E aí se começam a perseguir os seguidores de Jesus. Eu dizia ontem para as crianças, na missa das crianças, nenhum dos 12, com exceção de João, morreu de forma natural. Todos morreram de forma violenta. E na semana nós celebrávamos São Judas Tadeu, que morreu a golpes de machado, porque amava Jesus Cristo, porque fazia questão de dizer da sua experiência com Jesus para todas as pessoas que ele encontrasse pelo caminho. Portanto, o amor a Jesus me leva ao sofrimento, me leva à perseguição. E essa igreja que estava nascendo, ela já nasce perseguida. Nós sabemos da história da igreja, Diocleciano, que desencadeia aquela grande perseguição contra os seguidores de Jesus, inclusive o apóstolo Paulo, que foi um perseguidor da igreja, mas teve uma experiência com o amor e de perseguidor se transformou num grande missionário, num grande apóstolo. Então essa igreja que já nasce perseguida, que nasce hostilizada, que tem os seus membros mortos, estava condenada a desaparecer. Muitos iam morrendo e os outros iam se escondendo, tinham medo de dizer que eram seguidores de Jesus. E aí nós temos as visões de João, que vem exatamente trazer essa mensagem de esperança diante dessa provação. E aí João vem nessa primeira leitura proclamar a vitória do Cordeiro. Não aquele cordeiro que foi imolado, mas o cordeiro pascal, aquele que ressuscitou. Esse cordeiro que ressuscitou transformou o caminho de morte em caminho de vida para todos aqueles que o seguem.
E essa vida nova, ela muitas vezes passa pela experiência do martírio. E aí diz a primeira leitura: porque lavavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Eu dizia para as crianças ontem: como é que a gente pode lavar alguma coisa no sangue e essa roupa ficar limpa? Mas aí a gente lembra de alguns domingos atrás, em que aquele grande banquete, muitas pessoas foram convidadas e uma estava ali sem as vestes da festa. É essas vestes que nós estamos dizendo, a veste de uma vida santa. Para participar dessa festa que nós estamos participando hoje, dessa grande ceia, nós estamos sentados em torno de uma mesa. E nessa mesa, daqui a pouquinho, será servido o prato principal, que é o corpo e o sangue, a alma e a divindade do Filho de Deus. Como é que eu estou vestido para participar dessa festa? Quais são os meus trajes que eu trago hoje aqui, que me dão a garantia de que eu posso sentar em torno dessa mesa? Vida santa, vida reta, vida justa, fugindo das situações de pecado, dizendo não a tudo aquilo que me afasta do caminho de Deus. Isso é difícil, gente, mas não é impossível, porque depois que experimentarmos dessa refeição, o nosso corpo está preparado, a nossa alma está preparada para que a gente possa sair daqui e semear esse amor que nós experimentamos em torno dessa mesa. Lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E a primeira leitura diz que era uma multidão imensa, que ninguém podia contar, para dizer que santidade não é só para um grupinho de pessoas, santidade é para todos. Uma vida santa não é só para aqueles que vêm à missa todos os dias, é para aqueles também, mas é para aqueles que estão dispostos a entrar nesse caminho. Vida santa é um convite feito para todo mundo. Todos nós somos chamados à santidade. Todos nós somos chamados a atravessar as lutas dessa vida, a atravessar as tribulações dessa vida, sempre unidos a Cristo. E aí diz a primeira leitura: pois seremos vencedores e traremos nas nossas mãos a palma da vitória. Erramos, caímos, mas a nossa humildade nos fez levantar e nos vestir das vestes do sangue do Cordeiro. E o próprio Cristo, diz a primeira leitura, derramará o seu espírito de santidade sobre aqueles que se mantiverem firmes. Portanto, meus irmãos, olhemos para o céu. Lá está Pedro, Paulo, estão os mártires, estão os santos, as santas, tantos conhecidos e tantos anônimos, cujos nomes só Deus conhece. Esses chegaram lá, e de lá intercedem por nós, são modelos a serem seguidos, e de lá também nos esperam, para juntos participar da grande festa da vida. Por isso, não podemos ter medo de ser santos, não podemos ter medo de sermos de Deus, não podemos ter medo de sermos testemunhas do Evangelho, porque o medo nos paralisa, o medo nos faz covardes, o medo nos faz fracos. Aqueles que têm medo de ser de Deus nunca vão pertencer a essa grande família, porque o medo nos acovarda. Depois da nossa segunda leitura, a carta de São João. São João escreveu hoje a primeira leitura, Apocalipse, escreveu também a segunda leitura, 1 João capítulo 3, que nos responde a algumas interrogações sobre o destino dos mortos. E diz a segunda leitura que se Deus, no seu imenso amor, nos fez seus filhos, então Ele não vai nos abandonar. Ora, em Jesus, o nosso futuro está na família divina. Deus, no seu imenso amor, olha só o grande presente. São João começa dizendo: olha só o grande presente que Deus nos deu. Nos permitiu sermos chamados de filhos de Deus. Se o nosso destino está na família divina, então nós seremos
semelhantes a Jesus. Seremos semelhantes a Ele. Versículo 2 da nossa segunda leitura. E por fim, o nosso evangelho de hoje. O evangelho de hoje é conhecido, capítulo 5 do evangelho de São Mateus, é conhecido como o trecho do Sermão da Montanha, que foi um conjunto de ensinamentos para a vida cristã. Mateus nos apresenta uma nova lei, que supera agora a antiga lei, que guiava o povo. Qual era a antiga lei? Os 10 mandamentos. E essa lei, ela se dá onde? No monte, justamente para nos recordar o Monte Sinai, onde Deus se revelou e deu ao seu povo a antiga lei. Agora é Jesus que sobe também numa montanha e oferece ao povo uma nova lei. E essa lei é a que deve guiar todos os cristãos que têm interesse a aderir ao reino de Deus. Portanto, bem-aventurados, felizes, definem sempre uma alegria oferecida por Deus. A tradução de bem-aventurados pode ser felizes. E quais são esses que renunciam livremente aos bens, que renunciam livremente ao próprio orgulho, que renunciam à violência? O Evangelho diz que bem-aventurados os pobres em espírito, aqueles que aceitam e se colocam incondicionalmente nas mãos de Deus, aqueles que na sua oração da noite vai lá no seu cantinho de oração e diz: ô Senhor, eu errei tanto na minha vida, eu fiz tanta coisa errada, mas eu me coloco nas suas mãos para que o Senhor me modele do jeito que o Senhor quiser. Mas não só em palavras, a oração ela precisa brotar do coração. E essa intimidade com Deus eu vou adquirindo ao longo da minha vida quando eu sou sincero com Ele. Não adianta eu ficar na igreja fazendo orações bonitas para todo mundo dizer: olha só como fulano é santo, olha só como ele é um homem de Deus, se o coração não está em sintonia com Deus. E aí na calada da noite eu faço as coisas tudo errado. Então precisa sintonizar o meu coração ao coração de Deus, e aí a minha oração vai ser ouvida por Deus. Mas o Evangelho continua: bem-aventurados ou felizes os mansos. Quem são os mansos? Senão aqueles que recusam todo tipo de violência, aqueles que são amáveis, aqueles que são tolerantes. Bem-aventurados os que choram, diz o Evangelho, são aqueles que vivem mergulhados na dor, no sofrimento, muitas vezes causado por uma injustiça. E nós sabemos que o nosso país, o mundo, não é justo. Existe muita injustiça espalhada por aí. Em seguida, o texto nos apresenta uma série de orientações, ou seja, de atitudes que o seguidor de Jesus deve assumir. E qual é a primeira delas? Ser misericordioso. Ou seja, ter um coração capaz de amar. Amar sem limites. Ter um coração capaz de se deixar tocar pelo sofrimento do outro, mas também se tocar pela alegria do outro. Ser capaz de ir ao encontro do irmão, de estender a mão, mesmo quando esse irmão falha conosco. Olha só, a palavra-chave do ser misericordioso é amar aquele que muitas vezes pisa no nosso pé ao longo de toda a vida. Ser misericordioso é amar aquele que muitas vezes já não merece ser mais amado. Mas o Evangelho continua: bem-aventurados os puros de coração. Ter um coração leal, um coração honesto, um coração que não compactua com coisas erradas, um coração que não engana o próximo. Mas o Evangelho também diz: bem-aventurados os que semeiam, os que constroem a paz. Ou seja, aqueles que recusam qualquer tipo de violência. E aqui nós identificamos um grande santo que semeou a paz, São Francisco de Assis. Senhor,
fazei-me instrumento da sua paz. Onde tiver ódio, que eu seja capaz de levar a alegria, que eu seja capaz de levar o amor. Onde tiver falta de esperança, que eu seja o fio condutor da esperança. Onde houver tristeza, que eu seja o canal da alegria. Onde houver trevas, que a minha vida seja a luz. Olha que bonito, gente. São Francisco, há 800 anos atrás, já nos ensinava isso. E certamente, tomando algumas atitudes como essa, nós seremos perseguidos por causa da nossa justiça, por causa da nossa vida. E aí a gente lembra, essa semana, lá na França, aquela senhora que todos os dias ia à capela daquela igreja, pedir para Deus lhe dar um dia tranquilo, pedir para Deus abençoar a sua família. Não tinha vergonha de professar a sua fé. E aí entra lá um terrorista e esfaqueia. Vocês viram no noticiário? A única brasileira que morreu naquele atentado. E a pessoa que esfaqueou gritava o nome de Deus. Olha só que contradição. Matando em nome de Deus. E aí nós podemos estudar aqui, destrinchar aqui, quem foi Maomé, o que fez Maomé, mas eu não vou entrar nisso porque não diz respeito à nossa religião. Diz respeito somente que aquela mulher foi capaz de derramar o seu sangue por Jesus Cristo. Não tenham dúvida que ela foi direto para o céu. Estava ali, na sua intimidade com Deus, quando recebeu os golpes traiçoeiros de uma pessoa que se diz religioso, que participa de uma religião, que prega, não toda a religião, mas grande parte prega o extermínio daquele que não compactua com as minhas ideias. Portanto, não é o mesmo Deus que nos pede para amar e pede para outro matar os outros. Nós cremos e acreditamos no Deus que é amor, que é misericórdia, que é perdão. Nós não cremos que esse Deus peça para que nós exterminemos o outro, deixemos o outro fora desse projeto de amor. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque esses serão chamados filhos de Deus. Vamos pedir para Deus nessa Eucaristia que tenhamos a coragem de assumir um compromisso com Ele. A partir de hoje, eu quero ser um construtor da paz. A partir de hoje, quando as coisas que não são de Deus se aproximarem da minha família, se aproximarem da minha vida, que eu tenha a coragem, que eu tenha a ousadia de dizer, isso não me leva para o céu, portanto, eu quero ir para o céu, e com isso eu não vou entrar no céu. Que seja afastada de nós toda a maldade, toda a ira, toda a fofoca, toda a corrupção, todos os maus pensamentos, e assim chegarmos puros, lá nessa grande festa no céu, junto com todos os santos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.